presidente francês Emmanuel Macron foi flagrado num vídeo agora divulgado pela TV francesa, reclamando da postura do presidente brasileiro Jair Bolsonaro no encontro do G7 no mês passado, quando ele queria uma atitude dura do grupo dos ricos contra o Brasil, que ele não conseguiu. Numa conversa com o presidente chileno Sebastián Piñera, Macron critica a postura de Bolsonaro, que no dia anterior ele ainda estava sob forte emoção, né? Do comentário infeliz do presidente brasileiro sobre a aparência da primeira-dama francesa. Vamos ouvir. Claro, eu tinha que reagir, você entende? Eu quero ser muito pacífico e quero ser construtivo com o cara e respeitar sua soberania, tudo bem. Mas não posso aceitar isso. Você sabe o que ele fez quando o meu ministro das Relações Exteriores foi a uma reunião com ele? Ele deveria recebê-lo, mas cancelou no último minuto para cortar o cabelo e ainda se filmou. Quero dizer, me desculpe, não é um comportamento de um presidente. Vai ser difícil reatar essas relações aí, hein? Elas têm muito agora de pessoal, né? E tem também muito de conversa. Não tinha reunião do Bolsonaro com o ministro das Relações Exteriores da França. Isso não existe. Isso foi, inclusive, uma divulgação apressada aqui da imprensa brasileira, que acabou chegando lá da forma que chegou e se consolidou. Até hoje todo mundo acredita nessa lorota. Mas estava na agenda, não estava, Cláudio? Estava na agenda do presidente da República. Quando o ministro das Relações Exteriores visita um outro país, a visita que ele faz é ao ministro das Relações Exteriores local. E há ocasiões em que os presidentes, chefe de governo ou chefe de Estado do país visitado recebe, mas não é uma reunião, é um aperto uma cortesia. De mão, né? Um cumprimento ali, etc. E o Brasil já havia, naquela ocasião, a França já tinha aplicado uns dois tabefes aí na cara do governo brasileiro, e o presidente do Brasil achou que não havia por que ele estar recebendo cordialmente o chanceler de um país que estava insultando o Brasil. Enfim, é uma briga que a gente não sabe quem começou, aquela coisa do ovo e da galinha, mas é, no mínimo, um exagero, né? E essa história toda também foi muito agravada pelas lorotas do presidente francês, né? Publicar uma foto de 1989 como sendo uma foto da prova de que a Amazônia estava em chamas, divulgando dados incorretos e coisas assim, é que deixou ele meio fora do compasso ali. Os colegas dele, do G7, quando chegaram para a reunião, chegaram já informados de que o presidente francês havia divulgado sobre a floresta amazônica não era precisamente aquilo que tinha ocorrido. Não foi por outra razão que o Macron ficou isolado nessa briga aí contra o Brasil, contra o presidente do Brasil, agora, na reunião do G7. Nesse diálogo de ontem, a Merkel diz um não, né? Quando o Macron afirma, essa não é a postura de um presidente, a Merkel diz não, ela concorda com o Macron. De qualquer maneira, essa é uma discussão subjetiva, né? É claro que o Macron encontrou no Bolsonaro o anti-herói perfeito, o antagonista perfeito para estabelecer uma disputa internacional, para dar consequência a decisões que ele pretende tomar internamente para beneficiar, por exemplo, o setor agrícola da França, que é muito bem organizado, para, do ponto de vista internacional, surgir como defensor da Amazônia, defensor do meio ambiente. Essa é uma questão fundamental. Agora, e visando as próximas eleições, né, Rafael? Exatamente. Esse é o motivo principal. Ele encontrou no interno, Bolsonaro, né, o antagonista ideal. Agora, por outro lado, acho que não dá muito para discutir que o presidente Bolsonaro não tem efetivamente a postura de um presidente da República. Alguém que diz o que ele disse a respeito da família, do pai torturado da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, embora ele possa discordar dela no conteúdo, e é absolutamente justo que ele discorde dela nas críticas que fez lá da ONU aqui para o Brasil, o tom dele é um tom de quem não tem postura ou eventualmente, aliás, com muita frequência, escapa da postura esperada para um presidente da República. A mesma coisa que ele fez quando se referiu ao pai torturado do presidente da OAB, a mesma coisa que faz o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, a colocar uma foto com o pai no leito do hospital mostrando uma arma, né? Claramente ali numa tentativa de demonstrar a arma, ele abre o braço para mostrar o revólver aqui na cintura como se isso fosse sinal de poder, né? Sou mais homem do que você, olha
que eu tenho na cintura, uma arma, assim como o Carlos Bolsonaro, que vem em rede social dizer que a democracia é muito lenta, como o Zé Paulo anunciou agora na abertura do programa. Isso não é postura nem de presidente, nem de família de presidente. Agora, a minha pergunta é, dava para esperar alguma coisa diferente, conhecendo o passado da família, os últimos 30 anos da família, as declarações da família, a postura da família? Evidente que não. O que a gente tem de fazer é tentar separar o joio do trigo, dar a cada coisa a sua importância e esperar que o Brasil siga em frente, que os 13 milhões de desempregados consigam uma colocação, apesar desse mal-estar quase que permanente criado pelo presidente e pelos seus. Agora, o ministro das Relações Exteriores deveria ser um bombeiro para apagar os incêndios. Veja que agora, aqui do nosso lado, né, do nosso lado, o ministro da Defesa do Uruguai, o Ceboiardi, de maneira, né, infeliz, diz que por ele o Brasil seria retirado do Mercosul. Ora, se o Brasil for retirado do Mercosul, é preciso dizer isso para o ministro uruguaio. Acaba o Mercosul. Não existe. Tenha santa paciência, então, pode não gostar. É ele que fala, né? O próprio ministro Paulo Guedes já falou algumas vezes, a gente não precisa do Mercosul, a gente não precisa da Argentina. Aí no caso, Thaís, o ministro da Defesa do Uruguai está fazendo uma crítica absolutamente indevida ao Brasil. Aí nesse caso é preciso defender o governo brasileiro, porque agora nós estamos no dia 10 de setembro de 2019, o ministro da Defesa do Uruguai, no Uruguai também estão atravessando um período eleitoral e tem um candidato, um empresário, dono de um time de futebol da Inglaterra, por exemplo, uruguaio, evidentemente, mas um multimilionário uruguaio que está muito próximo de furar o domínio do mesmo grupo político, do Tabaré Vázquez, do Mujica, por mais de 15 anos, ele está próximo de fazer isso. Vem o ministro da Defesa do Uruguai agora e diz que o Brasil deveria ter sido retirado do Mercosul por causa do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, da prisão do ex-presidente Lula e, consequentemente, da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, né? Justificativa tosca. Aí ele usa uma justificativa política tosca para defender a exclusão. E mais, ele defende a exclusão do Brasil da América do Sul, diz que Brasil e Argentina forçaram a suspensão da Venezuela do Mercosul por causa da troca, por causa do Macri na Argentina, por causa do Bolsonaro aqui, e que a Venezuela é quem não deveria ter sido retirada do Mercosul. Quer dizer, aí também não dá para não responder, né? Esse maluco aí, ele não, nem sequer está reproduzindo o pensamento do José Mujica, que é o ídolo deles todos, né? O Mujica disse há 2 semanas atrás, reconheceu que o que há na Venezuela é uma ditadura. E só isso, o fato de ser uma ditadura, de ser um regime autoritário, já justifica a exclusão da Venezuela do Mercosul em razão da cláusula democrática. Não é isso que aconteceu e nem acontece com o Brasil. O Brasil está vive na plenitude da democracia, como raramente a gente viu ao longo da nossa história republicana. O Brasil vive uma democracia sólida, absolutamente sólida, tanto assim que a gente está aqui, a gente fala todos os dias o que bem entende, sem nenhuma dificuldade, nem qualquer atitude de censura, nem o temor de acabar o programa e ter aí a Polícia Federal na porta para nos levar em razão de crimes de opinião. O presidente, no sábado, pouco antes do desfile de 7 de setembro, já com a faixa no peito, etc., saindo do Palácio da Alvorada, ele fez uma declaração exatamente nessa direção, dizer que comemorar a independência só faz sentido num país com plenas liberdades democráticas. Ele fez uma declaração de compromisso, reiterou o compromisso dele com a liberdade, etc. E, portanto, assim, tudo uma imensa bobagem, né? Esse comportamento do presidente, dos filhos, mas sobretudo do presidente em relação a outros países, o que ele tem que fazer é se utilizar dos instrumentos que estão aí para isso mesmo, os instrumentos legítimos de um presidente da República. Ele tem lá, se ele quiser passar os recados dele do ponto de vista interno, ele tem o porta-voz, ele tem os seus ministros, né? Se ele quiser responder adequadamente a qualquer insulto, qualquer provocação de um chefe de governo, de uma autoridade internacional, ele tem um ministro das Relações Exteriores, que aliás deu uma belíssima resposta a Michelle Bachelet. O Brasil tem que se limitar à resposta do chanceler Ernesto Araújo, mas não, o presidente tem que abrir a boca e falar, insultar a memória do pai dela, etc. Dona Bachelet, por exemplo,
presidente do Chile, com sua omissão, contribuiu muito para fortalecer e para alongar a ditadura da Venezuela. Essa é uma crítica que ele podia ter feito, ou pelo menos, não ele, mas o chanceler poderia ter feito em resposta àquela bobagem que ela disse, meio que uma coisa mais do ponto de vista interno do Chile, porque o Sebastián Piñera, saindo da reunião do G7, fez um pit stop no Brasil, fez um gesto de simpatia ao presidente. Aliás, foi o primeiro telefonema de cumprimentos pela vitória do Bolsonaro foi do Sebastián Piñera, e aí eles têm, o Piñera foi quem derrotou o grupo de Bachelet. Ela dá uma estocada no Brasil para de alguma maneira atingir lá o Piñera lá no Chile. É tudo uma questão política local. Aí vai o presidente e sabe, reage de mal, reage de uma maneira que acaba perdendo a razão, né? Pois é, mas eu acho assim, a gente fica perdido sendo pautado por essa briga de quinta série, né, com troca de insultos, e os problemas e os desafios, especialmente os desafios econômicos, vão sendo deixados de lado, né? O Brasil, a gente mal conseguiu comemorar a assinatura do acordo do Mercosul com a comunidade europeia, quer dizer, que é um movimento de abertura da economia brasileira que a gente está esperando há muitos anos, né, como uma condição fundamental para que a gente possa ter um crescimento da economia mais estruturante, mais robusto. A mesma coisa, acabamos de assinar, o Mercosul de novo assinou com os países nórdicos na Europa, quer dizer, a gente perde tempo discutindo insultos entre nós e o resto do mundo, e a discussão da pauta econômica, quer dizer, todo o caminho que não precisa estar na primeira página, mas precisa apresentar resultados para que não haja recuo dos países europeus com relação aos acordos que vem tentando assinar com o Mercosul e que tem no Brasil o seu principal crescimento econômico, o principal PIB. A gente não consegue discutir isso, né? Fica só falando de insulto de quinta série. Mas esse é um problema nosso, não é? É nosso, isso que eu estou falando. A gente é que tinha que inverter a pauta, né, Cláudio? Exatamente, porque a economia está andando, os projetos estão andando, as reformas estão andando, o pessoal do Ministério da Economia, a gente sabe que eles estão trabalhando. O Guedes segue animando a galera, mas por enquanto também... Né? Mas é aquela história quando aquele 02 fala essa bobagem, escreve essa bobagem de que não dá para fazer mudanças rápidas em regime democrático. Eu acho que isso é mais uma opinião dele, tosca, primária, mas é mais uma opinião dele. Mas também é uma coisa que está embutida no discurso de muita gente boa. Porque as pessoas ficam esperando uma rapidez, um processo mais rápido num país como o Brasil, que vive, como eu disse, como a gente sabe, vive na sua plenitude democrática. As instituições são necessariamente lentas. Para aprovar a reforma da Previdência no Senado Federal, tem que aprovar a comissão, vai para plenário, tem que ser 5 sessões deliberativas. Tem um ritmo, tem um rito, é tudo muito mais lento. As pessoas costumam, mas porque na China é tudo muito mais rápido. Sim, na China é uma ditadura. Na China basta você tomar uma decisão lá, assina um papel, tá valendo. Não é assim, aqui não é assim. Vivemos mesmo, é uma dificuldade própria do processo democrático que a gente tem que conviver melhor com isso. Veja que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esperava votar até amanhã, né? O parecer da reforma da Previdência, mas ele anunciou que vai cumprir o cronograma para discussão e aprovação. E assim, só na semana que vem é que haverá a votação da proposta depois de um acordo que ele fez com os líderes partidários. A votação em primeiro turno no plenário deve acontecer depois das 5 sessões de discussão. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, disse que rediscutir alguns pontos seria importante. A nossa preocupação é voltarmos a discutir alguns pontos que foram suprimidos por ocasião da tramitação na CCJ e no próprio relatório do senador Tasso, né, entendendo a legitimidade e a condição que o Senado tem de fazer as mudanças que achar conveniente, mas dentro de um processo democrático, buscando rediscutir pontos que foram suprimidos, que nós achamos que são importantes de serem preservados. Olha, essa PEC paralela aí está com toda a cara... Tem que seguir o rito, né, Thaís? Não, tem que seguir o rito e, enfim, por mais que a gente tenha um tempo
do processo democrático que o Cláudio colocou aqui, a gente está muito atrasado nisso, né? E esse atraso está nos custando caríssimo, literalmente, né? Com queda do investimento, com a ameaça aí do shutdown do setor público brasileiro, enfim, a gente está muito atrasado nisso. Mas ainda assim, tudo bem, faz parte do nosso amadurecimento. A gente vai amadurecer democraticamente pagando mais caro por isso, convivendo mais tempo com desigualdade, convivendo mais tempo com baixo crescimento, mas, enfim, faz parte. A gente é uma democracia nova. Temos moeda há 25 anos apenas, né, o que faz bastante diferença. Mas muitos economistas com quem eu converso aqui e alguns governadores não estão otimistas com essa PEC paralela, não. Estão achando que ela não vai sair do papel, quer dizer, que vai haver um esforço para aprovar a PEC principal, com algum risco de desidratação. O governo tem feito todo o esforço para evitar que isso aconteça e que alguma coisa até seja recuperada na discussão do plenário, mas não tem muito otimismo com isso, não. E que a PEC paralela vai acabar ficando no papel, vai acabar sendo deixada de lado, tanto no Senado quanto quando voltar para a Câmara dos Deputados. E a gente vai vendo, então, o desfacelamento ali das contas do setor público, especialmente nos estados e nos municípios. Tenha calma, estamos apenas em outubro, isso ainda não está definido, a PEC paralela vive, como há um ritmo, não, eu estou calma, estou só dizendo da impressão, dos economistas. Porque a gente muita gente que não conhece isso, né, lê as manchetes de jornais e começam a acreditar que o mundo acabou, que não acabou, não tem mais nada. Quantas vezes a gente não falou sobre até chegamos a discutir se havia desinteresse do governo de aprovar a reforma da Previdência. Vê que coisa absurda. Chegou-se a se falar sobre isso, né? Quando na verdade não se tratava disso, se tratava mesmo de um processo que a gente tem que ter paciência, não tem jeito. É irritante, é claro que é frustrante, é claro que é. A gente gostaria de ver as coisas acontecendo, é tão óbvio que uma reforma tem que ser aprovada o mais sem demora, mas a demora faz parte do processo, infelizmente. Eu entendo, Cláudio, eu concordo com você. O que eu estou só dizendo é que muitas decisões no campo econômico... Que é uma tragédia iminente. Não. Muitas decisões no campo econômico são tomadas pelas expectativas, né? Então, quando a gente tem uma expectativa de uma queda da inflação, é positivo. Quando a gente tem expectativa de uma queda dos juros, que provavelmente vão acontecer nos próximos dias aqui no Brasil, também é positivo. Mas quando a gente tem uma expectativa, você olha para as pesquisas de opinião, 60% da população esperava que a economia ia melhorar no começo do ano, agora 40% da população espera. 12, a mesma coisa dos investimentos. Os investimentos continuam sendo adiados porque a perspectiva e a expectativa para o crescimento da economia vem sendo colocada para baixo. Acho que é o contrário. Se a gente fala disso, a gente pode demandar um choque de confiança, dizer, olha, então está aparecendo pouco a coisa boa que está sendo feita, está aparecendo pouco os avanços e as conquistas que estão aparecendo. Isso não é a culpa não é nossa. Quem está criando fato, espuma e ruído em Brasília é o próprio governo, né? Então, acho que o nosso papel aqui é dizer, olha, as expectativas estão indo nessa direção e as decisões econômicas estão sendo tomadas de acordo com as expectativas. Investimento privado está sendo adiado no Brasil porque as expectativas ainda não foram suficientemente positivas para dar segurança, garantia e conforto para o investidor botar dinheiro aqui, porque a gente já sabe que o setor público não vai fazê-lo. Então, não sou eu que estou dizendo isso, né? A teoria econômica explica que o comportamento humano, de acordo com as expectativas que faz sobre a situação presente e sobre o futuro, é que toma as decisões de consumo e investimento. Mas é aquela coisa, todo mundo duvidava que teríamos reforma da Previdência. Está aí, reforma tributária, está logo ali, né? Eu também tenho esperança de que todo mundo aprove. duvidava que veríamos uma reforma trabalhista. Já tivemos. Enfim, sim, Cláudio, mas na verdade, que a decisão há um do negativismo investimento ainda não permanente e mudou, militante. né? Sobre isso falou o ministro da Economia em Fortaleza, quando ele fez aquela brincadeira infeliz sobre o déficit
de formosura tem que falar do politicamente correto, né? O déficit de formosura da primeira-dama da França, ele falou durante 2 horas, ele listou... Não acho que seja politicamente correto, acho que seja educação mesmo. Viu? Isso, mas assim, ele durante 2 horas, ele fez uma lista de coisas que ele considera positiva, que ou estão acontecendo, ou estão na iminência de acontecer. O ministro da Infraestrutura está cansado de falar sobre a expectativa de investimentos aqui, de possibilidade de investimento de 208 bilhões de reais. Se isso não for coisa positiva, o que é que se espera? Pois é, eminência de acontecer precisa acontecer. Aí o cara está lá 2 horas falando sobre o que há de positivo em relação ao Brasil, o que já foi feito, o que está na iminência de vir a ser feito, anunciando inclusive medidas importantes que vão ser tomadas, etc., antecipando medidas importantes. Aí ele faz a brincadeira sobre mal educada, ou seja o que for, sobre a primeira-dama da França. Isso é que virou manchete. Claro, ele estava exatamente criticando. Hoje é só pegar o jornal Valor Econômico para ver qual é a manchete. Veja bem, o que é que ele estava fazendo ele estava exatamente falando isso, ó. Tem tudo isso aqui para ser dito, tem tudo isso aqui para ser discutido, tem toda uma agenda econômica. É que ele está repetindo uma série de platitudes, não é? Mas aí a imprensa brasileira só presta atenção quando o Bolsonaro fala da feiura da mulher. Basta pegar hoje, por exemplo, a capa do jornal Valor Econômico para você ver qual é a promessa dele. Senão não dá para entender, hein? Aqui não dá para falar, a gente não consegue falar aqui de São Paulo. Não, eu estava falando, você que emburacou, Rafael. Eu estava falando, você que me atropelou. Eu estou tentando falar horas e você não deixa, Cláudio. Então vamos lá, diálogo, interação, por favor. Vamos ficar ouvindo o Cláudio falar, então. Eu estou tentando terminar a história. Mas é que você não termina nunca. Eu só estou lembrando, né? O autoritarismo tem suas facetas. Eu só estou lembrando que... Uma delas em Brasília. Eu só estou lembrando que o ministro estava exatamente falando sobre isso. Havia toda uma agenda positiva econômica para ser tratada, mas as pessoas só prestam atenção nessas bobagens que o presidente diz, nessas declarações infelizes do presidente. Fica tudo relegado a plano inferior. É exatamente o que a gente faz aqui.